E nós vamos ver isso nessa noite. Eu quero agradecer o pastor Rosenilo, o pastor Wagner, pela oportunidade mais uma vez. Obrigado por o privilégio, de estar iniciando essa campanha, é o início, hoje. E toda a honra, toda a glória ao Senhor Jesus. Mas a gente sempre procura trabalhar dentro daquilo que o tema está nos dizendo. E não teve cânticos melhores, não teve direcionamentos melhores, porque o Espírito Santo não erra. Não é porque eu estou aqui, que não sou eu quem vai falar, é Deus. Mas eu louvo a Deus por isso, que eu fui orar no dia que o pastor estava aqui falando, eu falei, e agora, né? Mas Deus é bom, paga bem e sabe amar. Pelas misericórdias dele, ele sabe como conduzir o seu rebanho e a igreja do Senhor Jesus. E aí, nessa noite, eu quero compartilhar, Êxodo, no capítulo 14. E eu não sei como você chegou aqui nessa noite, não sei se você chegou sem caminho, com caminho, ou perdido em alguma situação da sua vida, mas eu sei que o Senhor tem caminhos retos para cada um de nós nessa noite. Principalmente para mim mesmo, quando fui meditar no texto. Então, o Senhor sabe como fazer e como conduzir o povo dele, assim como ele conduziu o povo no deserto, para sair do Egito. Então, não tem direcionamento maior do que o nosso Deus. O nosso Deus é soberano e ele é nossa bússola e ele é o nosso general e nós precisamos segui-lo, sim. Se fôssemos colocar um título nessa mensagem, eu daria um título: Confiança total em Jesus em meio às tempestades. Aqui, cada um vai se identificar com a tempestade que está chegando, já está saindo em nome de Jesus, ou estava permeando a vida de alguém, mas nessa noite ela vai sair, porque essa confiança está naquele que acalma a tempestade, aquele que cessa. Ele só dá uma ordem e a tempestade cessa. Amém? Então, vamos ler o capítulo 14 de Êxodo, que nos ensina assim: disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. E em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que se perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente, perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos e o seu exército, e os alcançaram acampados, junto ao mar, perto de Piairote, defronte de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos deste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que dissemos no Egito: deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor
pelejará por vós e vós vos calareis. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ela por si só traz discernimento, direção, Senhor Jesus, admoestação. Senhor, longe de mim me estribar naquilo que eu sei, ou penso que eu sei, se o Senhor não ministrar o coração da Tua igreja. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor Jesus, pela Tua igreja que aqui está nessa noite. Que o Espírito Santo, Senhor, que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, continue ministrando o coração da Tua igreja nessa noite, e nós nos alegramos no Senhor e com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, igreja? Aleluia. Aqui nós vemos uma situação assim muito típica, né? Porque quando Moisés começou... Muito obrigado, irmão. Quando Moisés começou essa trajetória, né, para poder tirar, retirar, libertar, porque o Moisés foi o libertador do povo de Israel em relação a toda aquela escravidão do Egito. E nesse contexto aqui, mais uma vez, o povo ficou temeroso, teve uma série de situações, tiveram dúvidas, tiveram insegurança, com todas aquelas direções que o Senhor tinha dito para Moisés, e ele cumprindo, ele obedecendo, ele sofrendo as dores daquele povo. Da mesma forma, o povo ainda teve dúvida naquela situação. Aqui no início do texto fala que o povo ele retrocedeu. Eles iam passar dentro das terras dos filisteus, né, que eram os inimigos, e eles acabaram dando uma volta, né, em relação a toda aquela circunvizinhança que eles iam passar. E aí a gente observa aqui uma série de situações no início do texto. Né? Piairote era uma cidade e tinha também esse Baal-Zefon. Baal-Zefon era um deus também do Egito, que eles não tinham passado por ali ainda. Era um deus que tinha um nome também duplo, né? Que seria Dagon, seria Baal-Zebub e outros deuses que eles estavam acostumados a adorar. A diferença, o que aconteceu? Dentro daquelas 10 pragas do Egito, que todos nós conhecemos, sabemos, né? Aquilo que marcou a história ali, nós observamos que esse era ainda um monumento, uma situação que não tinha caído, não foi destruído. Então, Deus, de alguma forma, naquela direção que Ele estava dando, estava testando também o seu povo ali dentro daquele quadro, porque eles estavam sendo retirados debaixo de uma palavra, debaixo de uma direção. E quando nós podemos imaginar, né, porque assim, Migdol, né, seria da direita, Piairote, vamos dizer, à esquerda, e à frente, o que aconteceu? O mar. Eles estavam encurralados. E atrás, quem vinha? Faraó com os cavaleiros. E o que ele ia fazer? Né? Se você for ver a tradução também, no original de Piairote, significa mais ou menos beco sem saída. Não tem mais saída. E o que nós fazemos quando nós não temos saída? Então, a gente observa, depois de 7 dias que eles já tinham se retirado, né, do Egito, tinha toda aquela situação. O que se passa pela cabeça de uma situação de escravidão, e quando eles já tinham sido retirados, caminhando dentro daquela direção, não faltou nada, né? De dia tinha uma nuvem que os cobriam para não queimar no sol, para não ter tanta sede, e de noite tinha uma outra situação, que era a fogueira, né, que iluminava. Então, assim, Deus não deixa faltar nada em todas as situações. Muitas vezes, quando nós estamos atribulados por algum motivo, alguma situação, é justamente para ver até onde vai a nossa fé. Deus tem as maneiras de nos provar, de nos mover de alguma situação, até mesmo através de uma palavra, através de um cântico, através de uma direção que o seu líder dá, de um estudo dos grupos de EFA, do estudo de célula, e assim sucessivamente. E aquelas pessoas ali estavam encurraladas. E agora, o que eu faço? Eles estavam a 320 quilômetros da terra prometida, que era Canaã, aproximadamente uns 30 dias de viagem. O que se fazer mediante essa dificuldade? Às vezes você vai pegar uma direção com as pessoas, às vezes um amigo que não professa o mesmo Deus que você professa, e ele vai te dar N opções, ele vai te dar N ideias mirabolantes, mas às vezes ele não sabe
o Deus que você serve, e ele acaba falando algumas coisas, mas menos sobre Bíblia, sobre Deus, sobre nada. Ele te dá simplesmente uma direção que a Bíblia fala que há caminhos que parecem de paz, mas no final deles são caminhos de morte. E, infelizmente, nessa época, muita gente, inclusive, às vezes, até uma pessoa que se intitula evangélica, às vezes está até na igreja, mas, às vezes, envereda por um caminho de morte por influência de alguém, ou por influência da massa mesmo, e acaba caindo nessas situações que a gente observa que leva literalmente para a morte física, não é só a morte espiritual, não. Que quando é uma morte espiritual, ainda aproximadamente você encontra alguém para poder te tirar daquela situação. Mas aqui o texto está dizendo que eles estavam cercados, né? Olhava para trás, vinha Faraó. E o interessante é o que acontece. O tempo todo, o Senhor dando direção para Moisés, em que caminho seguir, como seguir, aonde ir, ele estava atento, porque ele o tempo todo estava orando, estava junto com Deus, amigo de Deus, falava cara a cara com Deus. Só que ele se colocava de rosto em terra, porque ele se visse a Deus, ele era fulminado. Mas ele ouvia, ele falava e ele se prostrava diante de Deus. Então, nesse interim, a gente observa uma série de situações. A ordem de Deus, ela foi bem objetiva, quando ele, no início do texto, fala, disse o Senhor a Moisés. Então, ele recebia as informações e entregava para o povo. Faça isso, vem por aqui. Agora, se você imagina, depois de todas aquelas situações, os milagres que Moisés apresentou a Faraó, infelizmente, a gente observa que quando você lê o texto, né, os bruxos lá de Faraó, os encantadores, aqueles montes de coisa para a gente entender que isso não é de agora, já existia lá no final. Tentavam fazer a mesma coisa, só que o que acontecia? A forma com que Deus dava direção para Moisés, acabavam quando transformou em bastão de serpente, a serpente de Moisés engoliu a serpente dos encantadores. Então, a gente sabe que o nosso Deus é maior, e o poder de Deus é maior em todas as situações, basta que nós estejamos em contato através da oração, através do jejum, através da palavra de Deus, porque essa é a nossa bússola, o nosso manual de regra e fé. Então, nessa situação, a gente observa que ele o tempo todo endureceu o coração de Faraó. Então, tinha objetivo quando ele falava isso, né? Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga e serei glorificado em Faraó. Agora, em todo o seu exército. Agora, você veja bem, Faraó, na hora de perseguir o povo novamente, o que o texto fala aqui para nós no verso 6? Ele fala que ele escolheu. Então, assim, ele escolheu um exército, mas ele escolheu cabeças vamos dizer, de infantaria, artilharia. Então, não era qualquer pessoa. Era, vamos dizer assim, general, tenente-coronel, e por aí. Né? Todas essas patentes estavam envolvidas e com o intuito de tentar alcançar o povo de Deus mais uma vez. Mas o nosso Deus é estratégico. A gente observa que quando a gente olha no Novo Testamento, no livro de Atos, ele deu muitas direções a Paulo. Quando ele corria perigo, ele mandava esperar. Não, agora você pode ir. Quando você vai pregar. Quando foram orar por ele, quando ele caiu do cavalo. Então, assim, ele deu direção para a pessoa que foi orar, né, naquele momento, vai pela rua direita, vai assim. Então, assim, o nosso Deus, ele é estratégico. Ele não faz as coisas pela metade. Então, a gente precisa entender que o tempo todo ele estava conduzindo aquela situação. Porém, o povo estava muito atemorizado. Porque, imagina, 430 anos debaixo da servidão, sofrendo. Tudo bem que eles reclamaram, falaram que eles tinham comida à vontade, uma série de situações, mas, né, quando eles se tornaram, indo para o caminho da liberdade, eles começavam a reclamar, começavam a murmurar em várias situações. E a gente sabe que nesse quadro aqui, eles vendo o mar à frente, Migdol, Piairote e
Faraó atrás, começaram a tremer. Então, mais ou menos assim, Moisés, o que você vai fazer agora? E agora? Né? Todas as situações que o ser humano normal vai reclamar. Mas eles estavam vendo todas as situações e todos os milagres acontecendo. Mas mesmo assim, a nossa tendência é o quê? Perguntar o que vai acontecer, qual a cena do próximo capítulo, qual a direção. E justamente por isso que Moisés é o libertador de Israel, do povo do Egito, retirando e caminhando para o Mar Vermelho. Então, essa volta toda que ele deu, a gente observa que também, nesse local, Migdol, era um local cercado de montanhas, de mais ou menos 2.000 metros de altura. Então, assim, ainda que eles quisessem, as montanhas eram inescaláveis, não tinha como escalar. Então, ou seja, literalmente, eles estavam sem saída. Agora, o que você faz, né, quando você tem uma situação adversa, quando você parece, tá, irmãos? Só parece que não tem jeito ou está sem saída. Qual que é a sua atitude mediante a uma tempestade, a um caminho tortuoso? Normalmente a gente fala assim, estou no vale, ou estou passando pelo vale. Então, uma hora ele chega ao fim. Mas como nós devemos nos comportar dentro dessa situação, quando a tempestade chega, quando o vendaval chega, quando o caminho está tortuoso? Qual que é a nossa atitude? A gente reage com murmuração, a gente reage, vai orar mais, vai pedir direção, vai dividir essa carga com seu irmão para ver se o Senhor traz uma palavra de conhecimento, de sabedoria, porque isso é bíblico. Então, são N situações que nós começamos a pensar sobre o assunto. Então, quando nós pensamos muito e não temos uma atitude, quando nós não temos uma ação, a nossa tendência é esmorecer, é nos entristecer, é começar a olhar as circunstâncias igual aquele povo naquele momento, humanamente falando, eles olharam. Mas o destino realmente era chegar a essa terra prometida que era Canaã, e 30 dias de caminhada, aproximadamente, esses 320 quilômetros. Imagina, né? Não tinha avião, não tinha navio, não tinha carro, não tinha camelo mais, que eles estavam andando a pé. E às vezes, para nós estarmos aqui, nesse culto, com carro, com conforto, desculpa, mas a gente acaba não vindo, alguns não vêm. Por quê? Porque, às vezes, a gente não sai daquela zona de conforto. Eu falo assim, mas como se fosse a minha lá, porque é desse jeito. E esse povo teve que andar a pé. E quantos precisam andar a pé para chegar até um local onde tem uma reunião de culto? Os mais experientes já passaram por uma situação assim, de ter que evangelizar a pé, evangelizar de bicicleta, mas é o caminho que Deus estava dando naquele momento. Então, o que acontece? Os egípcios começaram a literalmente perseguir todos os israelitas, né? Os carros, os cavaleiros, e a gente observa essa correria. E eles apavorados, porque eles sabiam que se eles fossem alcançados, mas a gente sabe que tudo estava debaixo da boa mão de Deus, através da liderança de Moisés, que isso a gente precisa ter como exemplo, né? Como liderar, como falar, como direcionar, e estar atento à voz de Deus. Por isso que a gente, quando está à frente de alguma situação, de alguma liderança, a Bíblia nos ensina que quem muito é dado, muito será cobrado. Então, a gente precisa investir em oração o tempo todo. Então, aqui, Moisés, ele fala assim, não temais. Não temais. E a Bíblia tem 365 vezes a palavra não temas. Uma para a gente gastar a cada dia. Se você não gastou ela ainda, a de hoje, você pode gastar, porque não temas mesmo, porque o Senhor é contigo, Ele vai entrar com providência na sua causa, Ele vai resolver essa situação. Eu não sei como você chegou, mas o Senhor tem muito para nos dar. Então, a gente precisa entender isso. Então, Moisés, porém, respondeu ao povo, mas antes disso ele fala assim, não é isso o que te dissemos, o povo reclamando. No Egito, deixa-nos para que sirvamos os egípcios. Então, com tudo ainda, com toda aquela situação de escravidão, de servidão,
eles ainda estavam reclamando. E Deus conduzindo o povo em triunfo, igual Colossenses fala, né? Desse jeito, conduzir o povo em triunfo. Nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo e o Senhor nos conduz em triunfo. Então, aquele povo estava sendo conduzido pela boa mão de Deus. Nada faltou. Imagina você andar durante a noite, igual a lua cheia, às vezes, clareia só um pouquinho, não chega nem, acho que 5% daquilo que foi essa situação. E a gente fala, olha, está claro, parece dia, mas aquele fogo que acompanhava, era como se estivesse caminhando durante o dia, e de dia aquela nuvem, milagre total. Então eles reclamam e Moisés fala assim, porém respondeu ao povo, não temais. E aí ele deu uma ordem imperativa, aquietai-vos, fica quieto. E logo em seguida ele, vede o livramento que o Senhor, que hoje vos fará. Então ele acalma o povo, ele apacenta o povo. Às vezes as pessoas chegam muito afoitas em alguma situação, nervosas, é um diagnóstico, é uma fala, é uma palavra, é um descontrole, uma situação no trabalho que parece que não vai ser resolvida. E aí a gente precisa sair daquele local ali, naquele momento, e falar, Senhor, qual que é a direção? Eu falo, eu me calo. Então, o Senhor diz para você nessa noite, aquietai-vos. Porque eu estou no controle. Sou eu que peleja por você. É isso que o Senhor nos fala nessa noite. E Ele fala assim, vedes, hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornarei a ver. Então, Ele não está dizendo que você vai ver alguns, que eles iam ver alguns. Ele está falando que nunca mais eles veriam. Então, independente da patente que Faraó escolheu para poder ir à frente, porque a gente observa nos filmes, e a gente consegue ver claramente, né? Iam uma parte, depois outra, os arqueiros, os lanceiros, os escudeiros, e por aí vai. Tudo muito bem organizado a infantaria. E ele atrás, né? Na retaguarda, mas protegido. Então, aquele povo parecia encurralado, parecia acuado. A gente observa um animal, quando ele está acuado, que ele já não tem saída, o que ele faz? Ele começa a rosnar, dependendo do animal. Mas quando, por exemplo, a gente vê onça, leão, ele parte para cima. Então, eu creio que, naquele momento, de repente, eles poderiam partir para cima, mas não era o objetivo daquilo tudo, porque Deus, Ele estava e está sempre no controle de tudo. Então, aquela palavra que Faraó falou lá no início, né, sobre aquela situação, então Faraó dirá aos filhos de Israel, estão desorientados. Na verdade, não tinha nenhuma desorientação. Eles estavam realmente com medo, que é o normal. O medo é protetivo, o medo tem uma série de funções nas nossas vidas. Mas, naquele momento, eles não estavam desorientados. Na cabeça dele, ele pensou que estivesse desorientado, mas não estava, porque ali tinha uma liderança firme com Deus, convicta com Deus, sabendo o que Deus ia fazer, e os milagres que ele tinha visto ao vivo e a cores, e participando o tempo todo. Então, aquele caminho não era um caminho tortuoso. Aquele caminho era um caminho que Deus preparou o tempo todo e tinha uma saída naquela situação. Então, o Faraó lançou as palavras, mas, de qualquer forma, não adiantou, porque o inimigo ele tenta fazer o mesmo com a gente, né? Nos momentos que nós estamos mais frágeis, às vezes debilitados, então começa, às vezes, a usar algumas pessoas, e às vezes começa até a querer soprar nos nossos ouvidos algumas lembranças, até às vezes do passado, que às vezes que com certeza já está resolvido. Ele fala, olha, mas aí você, com a sua convicção e com a sua fé, você consegue demover toda essa situação. Então, o que a gente aprende mediante todo esse contexto, né?
o texto está nos trazendo em relação à saída deles. Primeiro, que eles tinham a liderança e sabiam aonde eles iam chegar. Há um ditado que fala que quem não sabe onde quer chegar, qualquer rua serve. Mas nós, por exemplo, nós sabemos aonde nós queremos chegar com a nossa caminhada com Cristo Jesus. Nós queremos chegar na nossa mansão celestial quando o Senhor nos chamar. Quando Ele nos chamar. Nós precisamos caminhar como se fôssemos para lá um dia, preparados para isso, no momento certo, na hora certa. Então, esse povo aqui, eles sabiam, estavam cercados de montanhas, estavam com Faraó atrás. A gente não tem Faraó atrás, a gente tem o inimigo das nossas almas, aí do lado de fora, ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa devorar. E se nós baixarmos a guarda, abrirmos um precedente, abrirmos uma brecha, o que ele vai fazer? Ele vai chegando, vai adentrar e vai acabar com tudo. Que não é o caso. Então, eles sabiam aonde eles queriam chegar. Por quê? Porque eles escutaram a voz para retroceder, voltaram, e depois eles seguiram as instruções que era para fazer aquilo que Moisés iria orientar. Então, durante o discorrer, que nós lemos só até o 14, Deus foi dando direção para Moisés, quando segue, porque logo em seguida ele fala assim: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. É difícil a gente se calar em alguns momentos? Muito difícil. Mas não é impossível. E tem hora que a gente precisa. Você começa a conversar com Deus, você começa a conjecturar com Deus. Às vezes até chega um ponto que as pessoas querem barganhar com Deus. E é nessa hora que o inimigo se aproveita e entra naquela situação para poder dar uma possível ajudinha que não é uma ajudinha, que se você dá ouvido às palavras de engano, ao sofisma, que ele é perito em fazer isso, porque João 8,44 diz que ele é o pai da mentira, o antigo homicida, e nunca se firmou na verdade. Então, ele é perito em fazer isso, a tentar trazer o engano. Então, esse povo sabia aonde queria chegar. Você sabe onde você quer chegar? Você quer chegar na mansão celestial, na hora que for o momento? Você quer se achegar um pouco mais próximo de Jesus? Você está no lugar certo. E essa tempestade, o Senhor já começou a limpar da sua vida, porque Ele sabe o caminho que você está perseguindo, e Ele sabe o caminho que você está andando. Então, a gente só precisa saber aonde a gente quer chegar, onde eu quero chegar e onde você quer chegar. Então, esse muro, esse migdol que parece intransponível, será possível porque Jesus está à frente. Ele é o nosso general. Ele é capaz de tirar a gente daquele caminho tortuoso, aquele caminho de morte, aquele caminho que parece não tem jeito, e nos colocar no prumo, andarmos em direção correta, andarmos em segurança, embora os perigos tentem nos tirar a paz, embora os perigos tentem nos intimidar, mas o nosso general está à frente de tudo. Aleluia, glória a Deus. E aí, o que ele fala? Ele fala para retroceder naquele momento, mas a ordem imperativa é para avançar. Então, a gente precisa avançar, e naquele momento, ele quer saber se o povo estava atento e se eles iam obedecer. Então, tem momentos que Deus vai mandar você parar, tem momentos que Deus vai mandar você orar, tem momentos que Deus vai falar assim: olha, eu preciso que você jejue, porque eu preciso que você realmente sinta a minha presença da forma que eu quero que você sinta e que você me pede. Então, dessa forma. A segunda coisa que a gente consegue ver isso aqui já está muito claro, a dependência total de Deus. Eles viram que não tinha jeito. Então, quando a gente está totalmente dependente de Deus, a gente consegue discernir a voz de Deus e aquilo que Deus está nos orientando. Porque quando a gente começa a ouvir muita coisa, muitas pessoas, você se perde. Um dos princípios de intercessão, quando nós vamos fazer intercessão, sabe qual que é o primeiro?
pedir o Senhor para calar a voz do eu. Depois a gente pede para calar a voz do inimigo. Depois a gente pede para o Senhor nos colocar atento com os ouvidos espirituais. Então, a primeira coisa, cala a voz do eu, cala a voz do inimigo. Então, assim a gente consegue estar dependente de Deus, igual aquele povo estava dependente de Moisés. Porque ali, os ouvidos do povo e a direção do povo que Moisés recebia e a dependência de Deus eram de todos. Mas a voz que eles ouviam era a voz de Deus através de Moisés. Então, eles precisavam buscar auxílio para ultrapassar qualquer obstáculo. A Bíblia não fala, no Salmos 46, que o Senhor é o nosso socorro, bem presente na tribulação e na angústia. Aquele povo estava angustiado? Talvez muito, mas quando a gente observa, a gente consegue observar assim, eles estavam mais para ter raiva do que angústia, né? Preferiam ser escravos num local do que serem livres com Jesus. E o nosso Deus, Ele é libertador. Ele levantou Moisés para ser libertador do Egito. Ele levantou você para ser libertador da sua família. Ele te levantou para você ser libertador lá no seu trabalho. Então, não importa a sua área de atuação, você precisa entender que você foi levantado para essa função, né? Libertar aqueles ainda que não foram alcançados por Jesus. Então, nessa situação, esse segundo item é a dependência. Não é pela nossa força, mas sim por aquilo que a gente coloca nas mãos de Deus e não pega novamente e começa a clamar. E aquele povo ali, embora eles ficaram questionando a Moisés, na hora que ele falou, fica quieto, aquietai-vos, eles começaram a ouvir, a perceber, a sentir toda aquela situação e viram realmente o milagre que Deus começou a operar. A terceira coisa é que o povo de Israel, ele aprende a parar. Porque vocês observam que tem momentos para, retrocede, vai, para, retrocede, vai, dá a volta. Às vezes o Senhor faz isso com a gente. Não vai por esse caminho. Trazendo para as lições de hoje, minha filha, quando estudava à noite e ia de carro, ia de carona e tal, então, a orientação era sempre assim, parece até uma cidade metrópole, em Ji-Paraná, e não é. Mas eu falo assim, quando você vier, ao invés de vir pela principal onde a gente mora, dá uma volta e olha, e chega no portão e observa. Vai andando devagarzinho, observa qualquer movimento estranho, você dá outra volta e só liga para casa, né? Só liga. Não é que a gente fica preocupado, mas a gente fica ligado. Então, é essa situação que a gente precisa parar, orar, para depois agir. Os cursos de autoajuda falam muito sobre isso. Tem um trainee que fala, tem poder quem age. Mas aí tem mais poder ainda quem age com Jesus. Aleluia. Mas tem poder. Quem age tem poder, mas orientado e direcionado pelo nosso Rei, nós temos muito mais poder. Agora, você quer ter muito mais poder? Muita oração. Oração, unidade, dependência de Deus. Esse é o caminho. Quando Deus fala, Jesus fala, eu sou o caminho. Pronome definido, né? A verdade e a vida, e ninguém veio ao Pai a não ser por mim, não tem dúvida nenhuma. Então, nós estamos seguindo o caminho verdadeiro da salvação. Não tem outro caminho. Quando a gente desvia assim um pouquinho de rota, ele fala, opa, volta para cá. Porque senão esse caminho te leva para um buraco. Acontece um acidente. Então, a gente precisa saber o momento. Quando o seu líder fala, para, espera, não é o momento, a gente precisa dar ouvido. Porque, às vezes,
os nossos pastores intercedem com gemidos inexprimíveis, a Bíblia fala isso. Não é que quem muito é dado, muito será cobrado, não é que ele é o melhor, mas ele tem um direcionamento. E quando nós vamos buscar a direção, igual Moisés ia, precisa haver obediência. Então a gente precisa parar, orar e agir. E aí o caminho vai se abrindo. Esse caminho ele foi se abrindo. Porque houve cooperação e unidade depois que Moisés começou a falar: para, não é o momento. Então, o que aconteceu nessa situação? Israel precisava, sabe aqui, aquela que a gente chama de chancela, precisava do certificado original de libertação. A gente consegue observar isso. O certificado original de libertação. O que era esse certificado? Uma vida de 400 anos de escravidão. Moisés, o tempo todo, decidiu, ele optou, está lá em Hebreus, não ser o filho da filha de Faraó e assumir o cargo que Deus colocou para ele, depois de muitos acontecimentos, de libertador do Egito. Mas por que a gente, observando dentro desse contexto todo, que Deus foi conduzindo, e parecia até uma ratoeira, sem saída? Se nós formos observar toda a história de Moisés, que nós deveríamos observar, todo aquele contexto, a gente observa que o que aconteceu com Moisés? Foi colocado numa cesta de junco, a filha de Faraó observou, tirou ele das águas, criou ele dentro dos ensinos dos egípcios, naquela situação. Só que, o que acontecia? Faraó mandou matar todas as crianças, de preferência os meninos. E o que aquelas mulheres falaram quando ele perguntava? Ele falou: não, as hebreias são muito boas, são muito fortes na hora do parto, então quando a gente chega, os soldados falam, quando a gente chega, elas já ganharam o filho e já sumiu com as crianças e a gente não encontra quem é, não sabemos onde está. Então qual era a intenção? Olha bem, qual era a intenção de exterminar os meninos? Se ele conseguisse exterminar Moisés, não tinha, se a gente pensar humanamente, não tinha libertador. Mas só que o que aconteceu? A própria filha de Faraó retirou essa criança, mas quem amamentou? A gente sabe. Foi uma hebreia, a própria mãe. Então, a gente observa toda essa situação. Mas qual que é o grande certificado dessa situação, assinado pelas águas do Mar Vermelho? Ao seguir para dentro do Mar Vermelho, conforme Deus deu a orientação para que Moisés estendesse o cajado, as águas se abrissem e eles foram devagar e os cavaleiros de Faraó foram atrás deles. O que acontece quando o texto começa a nos narrar? Ele fala que as rodas dos carros, das carruagens, começaram a emperrar, não conseguiam se mover com facilidade, então começaram a quebrar. Mas também houve o quê? Houve uma confusão. Quando a gente lê um pouquinho mais para frente, o 15 e o resto do 14, você consegue observar que houve uma confusão entre eles, um batendo no outro, e eles acabaram ficando uma parte emperrados ali. E aí eles foram seguindo em frente. E o que Deus fala para Moisés? Para ele estender as mãos, porque a água ia voltar ao normal. E o que acontece? Os egípcios, que eles viram naquele dia, eles nunca mais viram eles. E o que a gente aprende com isso? O certificado que eles precisavam, naquele momento de libertação, era o extermínio total daqueles soldados e daquele povo todo que foi perseguir o povo de Deus.
Eu não sei o que está perseguindo você, não sei que caminho você está andando, não sei o que te preocupa, não sei como você chegou aqui, não sei que tempestade que você está enfrentando. Ali, parecia que não era uma tempestade, mas cada um sabe a tempestade que está sofrendo, presenciando, porque houve uma série de situações. Chega um momento que você fala assim, Senhor, é tão justo, eu estou sofrendo tanto. Né? Às vezes a gente quer condicionar, mas eu dou meu dízimo, eu dou oferta, eu estou no domingo, eu estou evangelizando, eu estou... Tudo que manda para que um cristão faça, eu estou fazendo. Mas isso não é licença e isso não é isenção para que a gente passe. Talvez o Senhor queira te forjar mais. Talvez o Senhor queira te achegar mais a você. E a única coisa que está precisando é aquietai-vos. E aí, às vezes, você acaba falando alguma coisa. E Deus só quer que você se cale, adore. Vai ter momento que o Senhor fala assim, canta dentro da sua casa. Vai ter momento que você vai precisar fazer isso. Vai ter momento que Ele vai falar assim, leia a minha palavra em voz alta. Talvez você não saiba nem para que, é coisa de doido, mas essas coisas são loucura para o homem, mas para Deus não é. Então vai ter momentos que você vai ter que fazer isso. Às vezes você não pode fazer isso no seu trabalho, você entra lá no banheiro e faz. Mas o que acontece? Esses opressores foram exterminados da vida do povo de Israel. Esse foi o certificado que eles precisavam de libertação. A gente tem aqui, na nosso término da nossa escola, um certificado, né, de conclusão, né, da escola. Mas esse certificado é o certificado espiritual. Aquilo que Deus prometeu para aquele povo, Ele cumpriu, Ele fez. E eles puderam glorificar, porque assim eles conseguiram cruzar para o outro lado, a pé seco, a terra de Canaã, que parecia estar tão longe, e se tornou tão perto, momentaneamente, aquela tribulação, aquela angústia, aquela insegurança, aquele medo, aquela murmuração, e precisava de alguém para poder liderar, assim como nós precisamos de uma liderança, todos nós, esse povo, teve Moisés, o libertador do Egito. Mas que caminho que você tem andado? O Salmos 37:5 fala para a gente assim, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Aqui nós temos a igreja do Senhor. As pessoas já entregaram o caminho ao Senhor. Mas eu não sei, você que nos visita, você já entregou o seu caminho ao Senhor? Você está firmada nesse caminho do Senhor? Você precisa de algo nessa noite que parece impossível? Porque Lucas 1:37 fala que para o Senhor não há impossível. E Efésios 3:21 fala que Deus faz abundantemente mais do que nós pedimos e pensamos. Qual que é a sua necessidade hoje? Que tempestade você está passando nessa noite? Que caminho que parece tortuoso está tirando a sua paz? Porque às vezes essas coisas vêm e tentam tirar a nossa paz. Essa época é uma época que há caminhos que muitos jovens vão percorrer e começam a tirar a paz dos pais. Porque os pais ficam e os filhos querem sair. Às vezes fala, eu vou para um retiro, o pai acredita, está indo num lugar bom. E aí acontece uma outra situação. Mas que caminhos? Que caminho está tirando a sua paz? Feche os seus olhos. Aleluia. Agora você imagina, Moisés é considerado na palavra, né, que foi o homem mais manso da terra. Um homem mais manso. Agora, como que durante todo esse processo, ele conseguiu se manter manso, a ponto de conseguir... Lógico que ele teve momentos de ira, a gente observa, né, com aquela desobediência do povo. Mas ele disse que é o homem mais manso da terra.
E quando os Salmos falam, entrega seu caminho ao Senhor, a gente precisa confiar. Todos os dias, a gente precisa entregar o nosso caminho ao Senhor. Senhor, eu entrego o meu caminho, eu vou sair para o trabalho. Eu não sei com que eu vou me deparar, com que eu vou encontrar. Mas, Senhor, esteja à frente. Faça isso, em nome de Jesus. A gente precisa. E a palavra fala que aquele que coloca a mão no arado não pode mais olhar para trás. Eu sei que as suas mãos estão no arado. Talvez você, algumas vezes, pensou até em parar, em retroceder, devido a algumas circunstâncias. Mas lá no livro de Hebreus 10:38, fala que o Senhor não tem prazer naquele que retrocede para a perdição. Mas ele fala que meu justo viverá pela fé. E a fé a gente aprende todos os dias, e lá onde a gente estava ali tendo as aulas, é um músculo que precisa ser exercitado. E a única forma de nós exercitarmos esse músculo é orando, jejuando, estando aqui em unidade, igreja se fortalecendo, aleluia. O tempo inteiro. É o único jeito, não tem outro jeito, você não tem outro jeito. E quando você não está aqui, você ora com a sua família. Você ora com a sua esposa, seu esposo, a sua família e filhos. É a única forma de você exercitar a sua fé, mover a sua fé. O que você precisa nessa noite? Você precisa que essa tempestade cesse, pare. Você precisa que esse caminho seja aplainado de alguma forma. O Senhor já está fazendo isso, porque Ele já está vendo o seu coração aí agora. Antes que nós abríssemos nossos lábios, Ele já sabia o que nós vamos pedir e a nossa necessidade. O versículo de Naum fala muito bem sobre isso. Ele tem no pó da tormenta e da nuvem, da tempestade, o pó nos pés. Cadê? Projeta aí, por gentileza, o versículo da campanha, por favor. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocente o culpado. O Senhor tem o seu caminho, olha bem, na tormenta e na tempestade. Então, são as duas coisas. E as nuvens são o pó dos seus pés. Então, é numa coisa e outra. Então, Ele está presente em todas as situações. Assim como Moisés conduziu o povo em uma atitude, admoestou no momento que precisou, aquietai-vos. E logo em seguida, o que ele falou? Ele disse para o povo, marchar. Marchar. Vai ter momentos que você vai ter que marchar dentro de casa. Marchar literalmente. Bata em retirada. A Bíblia não fala que aonde você colocar a planta dos pés, esse local será abençoado, mas será liberto também. Aonde você colocar suas mãos, você tem autoridade para isso. E esse versículo fala muito bem. Tem o seu caminho na tormenta, porque Ele tem o controle de tudo. Ele não perde o controle. Se coloque de pé, para nós orarmos, em nome de Jesus.